Os antigos mestres do Talmud diziam: a riqueza segue a sabedoria e não o contrário. Essa frase, muitas vezes repetida nos círculos de estudo judaico, contém o que poderíamos chamar de o primeiro negócio que liberta o homem da escravidão do trabalho vazio, o negócio invisível da mente. Antes de abrir qualquer loja, antes de vender um único produto, o judeu aprende a vender uma ideia. E, mais ainda, a vendê-la para si mesmo. O comerciante que não acredita no valor do que oferece está fadado à mediocridade. Mas aquele que entende que o mundo é sustentado por trocas simbólicas, confiança, palavra, reputação, sabe que o capital inicial de qualquer empreendimento é interno. Imagine um jovem aprendiz em um bairro antigo de Jerusalém. Seu mestre o ensina a pesar grãos e medir tecidos. Mas, antes de deixá-lo atender um cliente, o faz repetir uma frase simples: toda transação começa dentro de mim. O aluno pergunta o que isso significa e o mestre explica: antes que o cliente entre, o negócio já começou. Se o meu rosto transmite indiferença, ele sente. Se transmite confiança, ele compra. Essa lição atravessou séculos. No pensamento judaico, a mente não é apenas um instrumento, é o campo onde o valor é criado. O pão que um padeiro amassa é feito de farinha, água e fé. E fé, nesse contexto, é a convicção de que o esforço não é vão, de que há sentido e direção em cada movimento. A diferença entre quem trabalha para viver e quem vive do que construiu está na forma de pensar. O trabalhador comum vê tarefas, o sábio vê sistemas. O trabalhador executa, o sábio projeta. O povo judeu aprendeu, através das perseguições e exílios, que os bens físicos podem ser tomados, mas o pensamento nunca. Assim, o investimento mais seguro é aquele feito no próprio entendimento. Um rabino certa vez disse a um aluno desanimado que reclamava por não ter capital para começar um negócio: você já tem o capital mais valioso, o que cabe dentro da sua cabeça. O jovem duvidou. Então, o rabino o levou até o mercado e apontou para 3 barracas, uma de frutas, uma de tecidos e outra de perfumes. Qual dessas barracas é mais rica? Perguntou. O aluno respondeu: a de perfumes, pois vende o mais caro. O rabino sorriu. Engano seu. A mais rica é a do homem que sabe negociar melhor. Essa mentalidade é o que distingue os que criam valor dos que apenas o repetem. Um judeu entende que, se sua mente for fértil, ele sempre poderá começar de novo. É por isso que a educação é considerada a forma mais elevada de investimento. Cada livro estudado é uma fábrica em potencial. Cada discussão no Beit Midrash, casa de estudos, é um laboratório de inovação. E aqui está o ponto essencial. O negócio invisível não é o que gera lucro imediato, mas o que cria visão de longo prazo. É a capacidade de enxergar o invisível, tendências, necessidades, emoções, antes que o mercado as perceba. Em tempos antigos, os judeus se tornaram mercadores e banqueiros não porque amassem o dinheiro, mas porque compreenderam o valor da confiança. O dinheiro é apenas o símbolo mais reconhecido de algo muito mais profundo: a credibilidade. Quando o Talmud ensina que a palavra do homem vale mais do que o ouro, não é apenas uma metáfora moral, é um princípio econômico. Aquele que cumpre sua palavra pode operar negócios mesmo sem capital, porque carrega a moeda mais rara, a confiança. Essa é a primeira lição que todo empreendedor precisa absorver. O trabalho mais rentável é o que se faz dentro da própria mente. Antes de abrir uma empresa, abra a percepção. Antes de buscar sócios, aprenda a ser sócio do seu próprio propósito. O rabino milionário, como alguns o chamavam com ironia, costumava dizer: a mente é como o Shabat. Se você a honra, ela te devolve descanso. Ele acreditava que o descanso verdadeiro não é parar, mas permitir que as ideias trabalhem por você. Quando você desenvolve pensamento estratégico, caráter sólido e visão moral, o dinheiro se torna consequência, não meta. Nesse primeiro degrau da jornada, o desafio é transformar cada pensamento em ferramenta. Não se trata de pensamento positivo vazio, mas de pensamento produtivo. Como posso resolver, servir, facilitar, ensinar ou melhorar algo hoje?
Cada resposta honesta a essa pergunta é uma semente de negócio invisível. Lembre-se, o tesouro do homem de Varsóvia não estava em outro lugar, mas em casa. O seu também está. Só que, neste caso, a casa é a mente. É nela que tudo começa, inclusive a liberdade. Um velho rabino de Tzfat costumava dizer: o lucro mais puro é aquele que nasce de resolver a dor de alguém. Essa frase simples, transmitida de geração em geração, revela o coração do comércio judaico: servir antes de lucrar. O judeu não busca vender um produto, busca aliviar uma necessidade. Ele não se pergunta quanto posso ganhar, mas quanto valor posso gerar. E é justamente por essa inversão de lógica que a prosperidade o persegue. Há séculos, os judeus entenderam que o mercado é, antes de tudo, um encontro de almas. No deserto, quando as caravanas cruzavam regiões longínquas, o mercador judeu não apenas vendia, ele ouvia. O viajante chegava cansado, com fome, e o comerciante o recebia com pão e água antes mesmo de negociar. Depois, com calma, perguntava de onde vinha e o que buscava. A venda acontecia naturalmente, não como imposição, mas como consequência de uma relação de confiança. Essa filosofia ainda vive nas famílias judias. Os pais ensinam aos filhos que dinheiro é um mensageiro, não um senhor. Ele vai até quem o trata com respeito, e o respeito nasce da utilidade. Cada negócio bem-sucedido tem, por trás, um ato de bondade disfarçado. Uma padaria que alimenta, uma escola que ensina, uma empresa que organiza o caos. Todos são modos de servir. O comerciante que serve com integridade não precisa de truques. O próprio mercado o reconhece. Por isso, os judeus aprenderam a negociar com ética, mesmo quando estavam em países onde eram hostilizados. Eles sabiam que o bem mais precioso não era o lucro imediato, mas a reputação. E reputação, em hebraico, tem relação com Shem Tov, o bom nome, uma das coroas da vida. Um bom nome abre portas que o dinheiro não pode forçar. O Shem Tov é conquistado lentamente, transação por transação, palavra por palavra. É ele que permite a alguém, mesmo sem capital, ser financiado, apoiado e respeitado. E é isso que explica por que tantos judeus conseguiram reconstruir fortunas após perdas totais. Porque mantiveram o crédito moral. Um dos exemplos mais lembrados é o de um mercador em Salônica, no século XIX. Após um incêndio destruir o mercado, ele foi até os outros comerciantes e disse: não tenho mais nada além da minha palavra. No dia seguinte, recebeu suprimentos e empréstimos sem garantia. Em um ano, reergueu seu negócio e ajudou os outros a fazer o mesmo. Quando perguntaram como conseguiu, respondeu: porque meus lucros nunca vieram só de mim. No comércio judaico, ajudar não é caridade, é inteligência. É perceber que cada ato de serviço gera reciprocidade. O lucro que nasce de servir não se desgasta porque cria vínculos. E vínculos são o combustível dos negócios que perduram. Os sábios também alertam: não existe lucro que compense a perda de um coração. Por isso, a prática de cobrar o justo, entregar mais do que o combinado e manter a palavra é vista não como santidade, mas como estratégia de sobrevivência. O mercado pode mudar, mas a confiança é eterna. Um rabino contemporâneo comparou o comerciante a um jardineiro. Ele planta confiança todos os dias. Às vezes chove, às vezes seca. Mas quem planta todos os dias sempre tem o que colher. Essa imagem resume a mentalidade judaica: trabalhar para servir e servir para crescer. É por isso que, quando se fala em nunca mais trabalhar, a ideia não é parar, mas transformar o trabalho em serviço prazeroso. O esforço deixa de ser peso quando se entende que o lucro é o eco da ajuda. Um comerciante de Tel Aviv, dono de uma pequena loja de tecidos, explicou certa vez: meus clientes não compram pano, compram a confiança de que eu os visto bem. Essa frase parece simples, mas é a base da economia judaica. Cada venda é uma oportunidade de fazer alguém sentir-se valorizado. E há uma consequência espiritual nisso. O Talmud ensina que, quando você facilita a vida de alguém, o Criador facilita a sua. O dinheiro que entra por essa via
é considerado Parnassá Berachá, o sustento abençoado, porque não vem de exploração, mas de cooperação. Muitos que observam de fora acham que o sucesso judaico está em estratégias ou segredos comerciais. Mas a verdade é mais sutil. É a insistência em colocar o outro no centro. Quem busca apenas o próprio ganho, fecha portas invisíveis. Quem busca ajudar, abre caminhos eternos. Por isso, o segundo negócio para nunca mais trabalhar é este: fazer do seu ofício um canal de ajuda. Quando o bem que você gera trabalha por você, o descanso vem naturalmente. Conta-se que, em uma pequena aldeia da Galileia, um velho judeu foi visto andando de madrugada, acendendo lamparinas nas janelas das casas vazias. Um jovem curioso o seguiu e perguntou: "Por que acende luzes onde ninguém mora?" O velho respondeu: "Porque um dia alguém vai precisar enxergar o caminho." Essa parábola descreve o terceiro negócio da sabedoria judaica: criar fontes de luz que continuem brilhando quando você já não estiver acendendo. Em termos modernos, isso significa aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você, mas com um sentido muito mais amplo do que o simples investimento financeiro. Na mentalidade judaica, o dinheiro é energia moral. Ele carrega a intenção de quem o move. Se é ganho com ética e usado com sabedoria, ele se multiplica naturalmente, como uma semente que encontra solo fértil. Mas, se é conquistado com pressa, culpa ou engano, se dispersa tão rápido quanto veio. Por isso, os rabinos ensinam: o dinheiro deve ter propósito, não apenas movimento. A diferença entre quem trabalha pelo dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar por si está no propósito que se dá a ele. Nas comunidades judaicas antigas, havia um conceito chamado Gmach, uma abreviação de Gmilut Chazadim, ou atos de bondade. Eram pequenas caixas comunitárias, onde cada um depositava uma quantia e quem precisava podia pegar emprestado sem juros. Essas caixas eram, na prática, os primeiros fundos de investimento social. O lucro não era medido em moedas, mas em estabilidade, em tranquilidade coletiva. E o curioso é que, quando o bem circulava, o dinheiro também crescia. As comunidades que praticavam o Gmach prosperavam mais. O motivo? O dinheiro, quando flui com propósito, cria movimento, e o movimento traz vida. Essa é a base do pensamento financeiro judaico. O lucro deve continuar ativo mesmo quando você para. O aluguel que sustenta sua casa, o livro que continua vendendo, o produto que segue servindo mesmo sem você presente, tudo isso são versões modernas do dinheiro que não dorme. Mas há um segredo por trás de todos esses exemplos. Eles nascem de algo útil. O judeu não busca ganhos automáticos sem propósito. Ele pergunta: como posso criar algo que continue servindo mesmo quando eu descanso? Esse é o verdadeiro descanso. Não parar, mas ver o fruto do próprio esforço continuar crescendo. Um rabino de Nova York dizia a seus alunos empreendedores: a diferença entre o rico e o abençoado é que o primeiro possui bens, o segundo deixa bens que continuam servindo. O lucro que não dorme é aquele que gera valor quando você está ausente, não porque manipula o mercado, mas porque deixou algo sólido, honesto e necessário. Pode ser uma empresa, um conhecimento, uma boa reputação ou até uma causa. Enquanto a maioria trabalha pelo salário, o sábio trabalha por sistemas. Ele planta árvores que darão sombra por décadas. Um exemplo clássico é o dos judeus que investiram em imóveis em tempos de instabilidade. Eles sabiam que a terra é o bem que continua produzindo enquanto o homem descansa. Mas, ao mesmo tempo, investiam também em educação, porque a mente é o terreno mais fértil de todos. Quem educa o próprio pensamento multiplica-se em qualquer geração. O lucro, então, deixa de ser apenas financeiro e torna-se legado. E aqui está uma revelação importante. O lucro que não dorme não depende apenas de finanças, mas de fé. A confiança de que o Criador abençoa o esforço justo e multiplica o bem feito com intenção reta é o motor silencioso da prosperidade judaica. O descanso do sétimo dia, o Shabat, é um lembrete disso. Mesmo parado, o mundo continua girando, porque há um pacto entre o homem e o divino. Assim também deve ser o dinheiro. Quando está alinhado à ética, ele continua agindo enquanto você repousa. Se você observar os empreendedores judeus bem-sucedidos, verá um padrão.
todos entendem o tempo como aliado. Eles não buscam ganhos explosivos, e sim crescimento constante. Cada decisão é pensada como quem constrói uma casa de pedra, tijolo por tijolo, sabendo que o que é sólido dura. O lucro que não dorme nasce da paciência, da consistência e da clareza moral. E talvez aqui caiba uma reflexão pessoal. Quantas das coisas em que você investe hoje continuarão dando frutos amanhã? Se a resposta for poucas, então o trabalho ainda está preso em você. Mas se aos poucos o que você cria continua abençoando, uma ideia, um sistema, uma semente, então você já começou a viver o verdadeiro descanso. Se esta reflexão estiver falando ao seu coração, no comentário fixado, deixei o link de um curso de sabedoria da Torá para quem quer se aprofundar ainda mais nesse caminho. Lá, você vai entender como princípios espirituais podem se tornar ferramentas práticas de liberdade. O dinheiro que não dorme é aquele que trabalha enquanto você serve algo maior do que si mesmo. E quando você descobre isso, percebe que nunca mais trabalhar não é parar de agir. É finalmente agir em harmonia com o propósito. Quando o povo de Israel atravessava o deserto, havia escassez de tudo. Não havia terras férteis, não havia plantações, e o calor consumia as forças. Mesmo assim, o maná caía do céu, apenas a quantidade suficiente para um dia. Quem tentava guardar para o amanhã, via o alimento apodrecer. Essa história, contada no livro do Êxodo, é mais do que um milagre antigo. É uma lição econômica sobre confiança, disciplina e abundância verdadeira. Os judeus aprenderam naquela travessia que riqueza não é ter muito, mas saber usar bem o que se tem. No deserto, não havia espaço para o desperdício. Cada gota de água era medida, cada sombra era bênção, cada grão era contado. E, paradoxalmente, foi nesse lugar de carência que o povo aprendeu o sentido da abundância. Porque abundância não é acúmulo, é consciência. Um rabino de Seifed dizia: o pobre que sabe agradecer é mais rico que o rei que vive comparando. O deserto ensinou os judeus a não depender do excesso, mas da fé de que o Criador provê exatamente o necessário. Essa fé libertou o povo do medo da falta, e o medo da falta é, ainda hoje, o maior obstáculo à prosperidade. Quem vive com medo de perder, acumula. E quem acumula demais, se torna prisioneiro do que guarda. A sabedoria judaica propõe o oposto: organize, use, doe, circule. O dinheiro que circula é como o sangue que mantém o corpo vivo. Quando se estagna, adoece o espírito. Essa mentalidade acompanhou o povo mesmo fora do deserto. Em cada geração, os judeus aprenderam a viver bem com pouco, transformando a limitação em engenhosidade. Em tempos de escassez, criavam novas formas de comércio. Em tempos de perseguição, reinventavam profissões. Em tempos de paz, plantavam conhecimento. O segredo estava em não confundir simplicidade com miséria, nem modéstia com falta de ambição. Um rabino polonês, conhecido por sua sabedoria prática, dizia a seus discípulos: o que você não possui é uma bênção disfarçada, pois ainda não é seu tempo de carregar esse peso. Essa frase resume um princípio essencial: o verdadeiro rico é aquele que pode abrir mão sem sentir perda. O deserto, com sua vastidão silenciosa, ensinou que o essencial cabe dentro de nós. Os sábios lembram que o maná não era apenas comida física, era um teste espiritual. Cada manhã, o povo precisava confiar que, no dia seguinte, haveria mais. Essa confiança diária construiu a mentalidade que mais tarde permitiu aos judeus prosperar nos negócios, a coragem de agir sem ver todo o caminho. No comércio, essa lição é vital. Quem espera ter tudo garantido antes de agir, nunca começa. O empreendedor judeu aprende a se mover com o que tem. E por isso, cria. Ele entende que o Criador só multiplica o que já foi posto em movimento. O medo de faltar é o que impede muitos de crescerem. Mas há uma diferença entre viver com pouco e viver limitado. O povo judeu nunca glorificou a pobreza, glorificou a gratidão. O pobre que agradece atrai mais. O rico que se queixa perde o que tem. A alma grata cria abundância porque reconhece valor até no mínimo. Um exemplo simples
é o do Shabat. No 7º dia, o judeu para de trabalhar e vive com o que já preparou. Não compra, não vende, não acumula, apenas desfruta. E ainda assim, sente-se pleno. É um treinamento semanal de confiança, aprender a descansar no suficiente. Esse costume moldou gerações de empreendedores que sabem viver sem desespero. Mesmo diante de crises, eles mantêm serenidade, porque confiam que o fluxo volta. A confiança constante é o combustível invisível da riqueza. O deserto ensinou isso. Quem confia não precisa correr atrás de tudo. O necessário o alcança. Por isso, quando falamos em viver abundantemente com pouco, não se trata de contentar-se com o mínimo, mas de dominar o próprio desejo. Aquele que controla o desejo domina o mercado, porque não é manipulado por ele. Ele compra o que precisa, vende o que serve e o resto não o seduz. A verdadeira liberdade financeira começa quando o coração deixa de ser refém da comparação. O vizinho tem mais? O rabino responderia: então que bom, o Eterno confiou a ele essa prova. O foco volta para o que realmente importa: propósito, família, sabedoria, descanso. O deserto, lugar de nada, ensinou o povo de Israel a descobrir o tudo. E esse ensinamento continua ecoando nas gerações que vieram depois. O homem que sabe viver com pouco pode viver bem com muito, porque não depende do muito para se sentir completo. Assim, o quarto negócio da sabedoria judaica é este: transformar o pouco em suficiente e o suficiente em abundante. Não pela mágica do acúmulo, mas pela alquimia da gratidão. Entre os muitos ensinamentos que moldaram o povo judeu nos negócios, talvez nenhum seja tão poderoso quanto este. O crédito não nasce do dinheiro, mas do nome. No Talmud, há uma passagem que diz: melhor um bom nome do que um bom perfume. Perfume atrai por um instante, o nome abre portas por toda a vida. E é justamente essa sabedoria, a arte de transformar a palavra em moeda, que fez dos judeus mestres da confiança. Durante séculos, quando eram impedidos de possuir terras, muitos judeus se tornaram intermediários, banqueiros e comerciantes. Mas, sem propriedades como garantia, o que lhes restava era o valor da própria palavra. Uma promessa cumprida tornava-se mais valiosa que um contrato. Assim nasceu a cultura do crédito moral. O Shem Tov, o bom nome, era o verdadeiro capital de um homem. Quando um judeu dizia, amanhã eu pago, sabia que sua alma estava em jogo. Não porque temia a lei dos homens, mas porque acreditava que cada palavra pronunciada é registrada diante do Criador. Nas comunidades antigas, era comum ver o rabino local atuando como fiador moral. Se um comerciante novo chegava à cidade, não apresentava cheques nem garantias. Apresentava uma recomendação. Bastava alguém de bom nome dizer: eu confio nele. Isso bastava para o novo chegar a crédito, clientes e oportunidades. Por trás dessa prática, havia um princípio espiritual profundo. A confiança é sagrada. Quebrá-la é como quebrar um pacto com Deus, pois toda relação humana reflete a aliança divina. O rabino Hillel costumava dizer: quem honra sua palavra, honra o Criador. Essa frase guiou séculos de transações comerciais e familiares. Um negócio não é apenas troca de bens, é pacto de honra. Por isso, o judeu aprendeu a cuidar da língua como quem cuida de um cofre. Uma palavra maldita pode empobrecer mais do que qualquer falência. Havia em Praga um comerciante chamado Meir, que vendia tecidos finos. Um dia, um cliente rico pediu uma remessa grande e prometeu pagar em 30 dias. Meir, desconfiado, consultou o rabino. O rabino perguntou: ele tem um bom nome? Meir respondeu: nem bom, nem ruim, apenas desconhecido. O rabino então disse: desconhecido é ruim, espere até que ele tenha história. Meir recusou o pedido. Um mês depois, soube que o cliente falhou com outros fornecedores. A partir desse episódio, Meir aprendeu: crédito sem caráter é armadilha. Essa noção moldou a base do sistema financeiro judaico. Enquanto muitos buscavam garantias materiais, os judeus fortaleciam a confiança. Por isso, em muitas aldeias, uma simples carta escrita à mão, com uma assinatura respeitada, valia mais do que contratos selados. O papel representava algo que o dinheiro não podia comprar: reputação. Mas a confiança não é unilateral.
Assim como o judeu busca ser digno de crédito, ele também aprende a conceder crédito com sabedoria. No Mishlei, Provérbios, está escrito: aquele que se apressa em confiar em todos será enganado. Confiar não é ingenuidade, é discernimento. O comerciante sábio confia em quem demonstra constância, em quem honra pequenas promessas antes das grandes. Essa arte do crédito é o coração do que hoje chamamos de networking, mas com alma. Em vez de conexões utilitárias, são laços de confiança real. O judeu prefere um parceiro leal a um parceiro rico, pois o leal traz prosperidade duradoura. O rico, se for volúvel, traz ruína rápida. Há também uma razão espiritual para isso. A Torá ensina que tudo o que é ganho de forma justa é abençoado, e tudo o que é ganho através de engano traz peso. O dinheiro injusto pode encher as mãos, mas esvazia a alma. Por isso, o judeu escolhe a verdade, mesmo quando ela parece custar caro. Porque sabe que, a longo prazo, é o investimento mais rentável. O crédito e a palavra andam juntos, como irmãos inseparáveis. Um comerciante com um bom nome pode perder tudo e recomeçar no dia seguinte, porque as portas se abrem novamente, mas aquele que mancha sua palavra fecha os portões da bênção. Os sábios dizem que quando uma pessoa é fiel à própria palavra, o Criador confia nela também. E quando o Criador confia, as oportunidades aparecem, quase silenciosamente, como se o próprio universo se lembrasse de quem é digno. Esse é o quinto negócio da sabedoria judaica: cultivar a confiança como seu maior ativo. A palavra é o seu título de propriedade invisível. Cuide dela como quem cuida do pão da mesa. Quando a sua boca for confiável, a vida será generosa. Em quase todas as aldeias judaicas da Europa antiga, havia uma cena repetida ao cair da noite. O rabino, sentado à mesa, cercado de jovens, discutindo textos e histórias. Não havia luxo nem grandes salas de estudo, apenas um homem transmitindo o que sabia, e ao fazê-lo, tornando-se mais sábio e mais próspero. Esse é o sexto negócio da sabedoria judaica: ensinar para multiplicar. A Torá ensina que aquele que ensina aprende duas vezes. Por isso, nas famílias judaicas, o conhecimento nunca é acumulado, é compartilhado. O judeu entende que o saber é como o óleo. Quanto mais se espalha, mais rende. Essa mentalidade transformou gerações. Em tempos em que outros povos guardavam segredos para manter poder, os judeus formavam escolas, onde o mestre e o aprendiz cresciam juntos. O resultado é que o ensino virou um negócio de prosperidade, espiritual, intelectual e, com o tempo, também material. O rabino Akiva, um dos maiores sábios da história judaica, começou a estudar apenas aos 40 anos. Era um simples pastor de ovelhas. Sua esposa o encorajou a aprender a ler, e ele se tornou um mestre. Quando seus discípulos lhe perguntavam como havia acumulado tanta sabedoria em tão pouco tempo, ele respondia: eu ensinei tudo o que aprendi. O segredo está aí. O conhecimento guardado se apaga. O conhecimento compartilhado se multiplica. Essa filosofia moldou não apenas a religião, mas também o comércio. Muitos judeus, ao prosperarem, abriam espaço para ensinar outros a prosperar. Um joalheiro ensinava o aprendiz, um contador ensinava o filho do vizinho. Um mercador ensinava o jovem que o ajudava na loja. O resultado era uma comunidade inteira capaz de criar valor. Ao ensinar, o mestre formava colaboradores, não competidores, pois sabia que o bem compartilhado retorna, multiplicado. A mente judaica não teme dividir conhecimento, porque acredita que a bênção do Criador é infinita. Diferente da lógica do mundo que pensa: se eu ensino, perco vantagem, o judeu pensa: se eu ensino, aumento o bem. E o bem é a única moeda que nunca se desvaloriza. Um rabino contemporâneo costuma dizer que o maior investimento é transformar o que você sabe em fonte de sabedoria para outros. Ele explica que a mente humana funciona como uma vela. Quando acende outra vela, não perde luz, apenas espalha mais. E é por isso que tantos negócios judaicos cresceram através da educação, não apenas formal, mas prática. O aprendizado contínuo cria a autossuficiência, e autossuficiência é o primeiro passo para a liberdade.
Essa prática também tem uma dimensão espiritual. No Pirkei Avot, os ensinamentos dos pais, está escrito: quem aprende para ensinar é digno de que o céu o ajude. O céu ajuda quem ajuda outros a crescer, porque esse é o reflexo da própria criação. O Eterno ensina o homem, e o homem ensina o próximo. O ato de ensinar é também um ato de fé. É acreditar que o outro pode. É confiar que o que foi plantado dará fruto, mesmo longe dos nossos olhos. É, em essência, a maneira mais nobre de multiplicar, porque cria abundância humana, não apenas material. Por isso, nas famílias judaicas prósperas, é comum ver a figura do mestre em todas as gerações. O pai ensina o filho ensina o neto, e o círculo da sabedoria se transforma em herança. O dinheiro muda de valor, os negócios mudam de forma, mas o ensino permanece e o ensino sustenta. Ensinar também liberta da escravidão do trabalho solitário. O homem que trabalha sozinho está sempre cansado. O homem que ensina forma aliados. E quem tem aliados tem descanso. O empreendedor que forma outros empreendedores está, na verdade, multiplicando o próprio tempo. Há uma parábola racídica que diz: um discípulo perguntou ao mestre: Rabino, por que o senhor ensina tanto se já é sábio? E o mestre respondeu: porque quando ensino, descubro o que ainda ignoro. Esse é o espírito da sabedoria judaica. Ensinar não é apenas doar, é crescer junto. Em tempos modernos, esse princípio se traduz em todas as formas de conhecimento compartilhado: cursos, mentorias, parcerias, trocas. Mas o valor permanece o mesmo. Quem ensina nunca empobrece. Por isso, o sexto negócio, segundo os judeus, é o negócio do ensino. Multiplicar conhecimento é multiplicar poder, propósito e legado. O homem que ensina o que sabe jamais voltará a trabalhar por necessidade, pois o mundo sempre o chamará para orientar, inspirar e liderar. Diz o Midrash: o justo não deixa ouro aos seus filhos, mas um bom nome e o caminho da Torá. Essa é a base do sétimo e último negócio segundo os judeus: o legado invisível. Aquilo que continua produzindo riqueza, mesmo quando o homem parte. O legado é o maior investimento, porque gera frutos espirituais e materiais ao mesmo tempo. Quando um judeu pensa no futuro, ele não pensa apenas em herança, mas em dor, derot, gerações seguintes. A mente treinada pela Torá sabe que o sucesso não termina com o lucro. Ele começa quando se transforma em continuidade. O verdadeiro homem rico, segundo os rabinos, é aquele cujos netos ainda são sustentados por suas ideias, não apenas por seus bens. Desde a antiguidade, o legado é o eixo da prosperidade judaica. A casa, o nome, a sabedoria e a reputação formam um patrimônio mais duradouro que qualquer conta bancária. Quando um pai ensina ética, disciplina e fé, ele deixa aos filhos o mapa da abundância. O dinheiro pode acabar, mas a mentalidade certa recria o sustento em qualquer tempo e lugar. É por isso que as famílias judaicas são conhecidas por cultivar rituais de transmissão. Ao redor da mesa do Shabat, o pai conta histórias, a mãe canta orações, os filhos escutam e, sem perceber, aprendem o ritmo da vida próspera: estudo, trabalho, descanso, gratidão. Cada tradição repetida é uma semente plantada no coração de uma geração futura. Um rabino dizia: o segredo da riqueza judaica é que nunca começamos do zero. Sempre começamos da fé de alguém. Essa é a essência do legado. Os pais não deixam apenas negócios, mas modos de pensar. Ensinaram que o trabalho é serviço, que a palavra é crédito, que o ensino é multiplicação e que o pouco pode ser suficiente. Essas lições criam herdeiros que sabem gerar, não apenas gastar. Há uma história sobre um judeu idoso chamado Ezra, dono de uma pequena alfaiataria em Varsóvia. Quando estava prestes a morrer, o filho perguntou: pai, o que o senhor vai me deixar? Ezra respondeu: 3 coisas: meus clientes, minha reputação e minha bênção. O filho sorriu achando pouco, mas anos depois percebeu que aqueles 3 bens bastavam para reconstruir o negócio após a guerra. O nome do pai continuava abrindo portas, porque seu legado era confiança e serviço. No pensamento judaico, o legado é uma forma de eternidade.
É o modo como o homem participa da criação mesmo depois de partir. Por isso, o maior investimento não é no que se gasta, mas no que se transmite. Quem vive apenas para acumular, morre com medo de perder. Quem vive para deixar, morre em paz. Porque sabe que continua vivo em quem aprendeu com ele. Mas o legado não precisa esperar a velhice. Ele começa hoje, em cada decisão ética, em cada ato de generosidade, em cada palavra que inspira. O homem que age com justiça hoje está escrevendo o contrato de confiança que seus filhos herdarão amanhã. E há ainda um segredo espiritual nessa herança invisível. Quando alguém decide viver de forma íntegra e generosa, o céu o inclui na corrente dos que plantam para os que virão. E essa corrente nunca empobrece, porque é alimentada pela bênção divina. Um sábio dizia que o mundo é como uma vinha, cada geração planta e colhe um pouco. O que distingue o sábio do tolo é que o sábio planta uvas, mesmo sabendo que não provará o vinho. Assim também é o legado, uma colheita feita para os que virão, mas que dá ao plantador a alegria de saber que cumpriu o propósito. O legado não se mede em cifras, mas em caráter. A maior herança que um pai pode deixar é a certeza no coração dos filhos de que a honestidade prospera. Essa confiança interior os guiará quando o mundo parecer incerto. E esse é o verdadeiro tesouro. Por isso, o 7º negócio dos judeus para nunca mais trabalhar é viver de forma que o seu nome trabalhe por você quando você não estiver mais aqui. O bom nome gera oportunidades, atrai respeito e abençoa descendentes. Essa é a herança invisível e a mais poderosa. Quando o Criador terminou a obra do mundo, não construiu mais nada, apenas descansou. E ao descansar, abençoou o 7º dia, transformando o repouso em santidade. Essa é a imagem mais perfeita da verdadeira riqueza. Descansar sem culpa, porque o que foi criado continua frutificando. Durante toda esta jornada, percorremos 7 caminhos da sabedoria judaica. O poder da mente que cria valor, o comércio que serve, o dinheiro que trabalha por você, o deserto que ensina a abundância, a palavra que gera crédito, o ensino que multiplica e o legado que eterniza. Cada um desses princípios forma o alicerce do modo judaico de prosperar. Um modo em que a riqueza é consequência natural da ética, da disciplina e da fé. O judeu não busca ficar rico apenas para possuir, mas para participar da criação. Trabalhar é imitar o Criador. Prosperar é continuar sua obra. Por isso, o sucesso no pensamento judaico nunca é isolado, é coletivo. Quando um homem enriquece com propósito, ele eleva toda a comunidade com ele. Quando um negociante age com honestidade, ele cria confiança que sustenta famílias. Quando um mestre ensina, ele forma herdeiros que perpetuam a luz. O Talmud afirma: a bênção repousa apenas sobre o que é oculto aos olhos. Isso quer dizer que a riqueza verdadeira nem sempre é visível. Ela mora na serenidade de quem sabe que está no caminho certo, na liberdade de quem dorme tranquilo porque não deve nada, e na alegria de ver outros prosperando com o que aprendeu. O descanso do homem livre não vem da inatividade, mas da certeza de que o seu trabalho serve a algo maior. É o mesmo descanso do Shabat, uma pausa confiante, não ociosidade. Quem vive segundo esses princípios não teme o futuro, porque o futuro se torna apenas a continuação natural de um presente justo. Os judeus aprenderam, ao longo dos séculos, que a verdadeira independência não está em deixar de trabalhar, mas em transformar o trabalho em expressão de propósito. Quando o propósito guia as mãos, o esforço deixa de ser fardo e se torna oração. O lucro, então, é resposta, não obsessão. É por isso que, nas tradições judaicas, o dinheiro é sempre acompanhado por uma bênção. Ao receber, agradece-se. Ao gastar, abençoa-se. Assim, o ciclo econômico se transforma em ciclo espiritual. O homem não é servo do dinheiro. O dinheiro é servo do bem. E se existe um segredo para nunca mais trabalhar, é este: descobrir o trabalho que não pesa, o serviço que alegra e o propósito que multiplica. Quem encontra isso, mesmo quando labuta, está em descanso. A sabedoria judaica ensina que a prosperidade é um espelho da alma. Quando a mente é clara, o coração é grato e a palavra é firme,
a riqueza vem naturalmente, não como um prêmio, mas como uma consequência da ordem interior. Que essas 7 lições sirvam como um mapa. Use sua mente como campo fértil. Sirva antes de vender. Faça o dinheiro servir ao propósito. Confie no suficiente. Honre sua palavra. Ensine para multiplicar. Deixe um legado que abençoe. Essa é a jornada do homem livre, aquele que prospera em harmonia com o Criador e com os homens. Se este ensinamento tocou o seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para que mais pessoas descubram essa sabedoria ancestral. E se você quiser se aprofundar na sabedoria da Torá, o link do curso completo está no comentário fixado. Agora me diga, qual dessas 7 lições mais falou com você e por quê?